galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20... Que dia é hoje, hein, rapaz? Dia 23 de janeiro de 2024 e começa aí o episódio sobre os shows número 37 e pouco e 37 e pouco mais um. Acabou de acontecer lá em Osasco, 2 sessões com o Diogo Almeida. E antes de começar a falar do show, eu queria fazer um apontamento aqui. Será que tá tendo greve de caminhão de novo? Mano, a Anhanguera, eu tô voltando na Anhanguera aqui, chegando no pedágio de Cajamar. E, mano, tem muito caminhão indo pra São Paulo. Mas, tipo, mano, fora do comum. Muito. Se bem que ele não faz sentido, eles estão de greve e andando, né? Mas, tá muito. O que aconteceu? Tá parado há muito tempo esses caminhões pra eles terem soltado agora. Será que encheu o Cajamar? Eu não sei, vou ficar aí na dúvida. Mas, impressionante a quantidade de caminhão. Eu reparei há pouco tempo. Mas, mano, tem uma fila muito grande. Mas vocês não estão entendendo da quantidade de caminhão. Eu estou estupefátil. Estupefátil. Existe essa palavra, estupefátil? Não parece que existe? Tipo assim, parece que não existe, mas parece que existe, não parece? Eu fiquei estupefátil. Eu acho que tem alguma palavra parecida com essa, mas não deve ser estupefátil. Cara, eu queria agora pagar eu tô no sem parar aqui chegando no pedágio. E eu tô com vontade de ir pagar o pedágio. Isso que é o cara curioso, né? Curioso e fofoqueiro. Tô com vontade de ir pagar só pra eu ter alguém pra conversar que tá vendo esse trânsito e falar assim: o que tá acontecendo aí, hein? Sabe aqueles velhos que chegam quando tá tendo a treta, o velho chega, encosta e fala: o que tá acontecendo aí? Sabe? Eu tô esse velho, eu queria ir lá, mas eu segurei a minha curiosidade e passei no sem parar mesmo. E agora parou, rapaz. O trânsito tá inteiro até, eu acho que tá ali desde o Rodoanel até chegar no pedágio. Não, acho que tava antes do Rodoanel, né? Quando eu reparei, eu já tinha passado o Rodoanel, porque eu tava ouvindo o áudio aqui. Inclusive hoje vai ser um Drops, né? Vai ser bem curto aí o episódio, vocês vão ver. Inclusive vocês já sabem a duração, porque, se bem que não sei se você viu, né? Mas provavelmente vocês sabem mais do que eu quanto tempo vai durar. Mas sei que vai ser curto, porque o show de hoje é em Osasco e eu tô com vontade de chegar em casa logo, vim com pedágio. Então sem pedágio dá uns 50 minutos da minha casa. Com pedágio dá 28. Então hoje eu falei, quer saber, eu vou ir de pedágio mesmo. E aí tô voltando, já tô chegando quase na minha casa, tô na Anhanguera ainda, mas daqui pra casa vai ser rapidão. Então eu tenho só tempo pra falar do show mesmo. Hoje eu fiz 2 sessões com o Diogo Almeida e a primeira foi muito boa, mano, muito boa. E a segunda também foi boa, mas não tanto quanto a primeira. A segunda eu testei o texto que eu tô fazendo da esclerodermia, e aí em algumas piadas deu uma... Não chegou a tomar água em nenhuma piada, mas foi mais baixo, assim, algumas piadas. A primeira sessão foi inteira, mano, 100%. E na segunda aconteceu um negócio que eu tô te falando. Na primeira, o que aconteceu na primeira? Deixa eu ver, na primeira... Não, acho que na primeira não aconteceu nada. Não, que eu também... Ah, tá. Na primeira, eu tô entrando na piada, sabe? Quando você tá se preparando pra fazer a piada. Aí tocou um celular, tipo um alarme na plateia. Aí eu parei e falei assim, acho que tá na hora de tomar um remédio. Aí as pessoas deram risada disso. Mas se eu tivesse sido mais específico e falar assim, toma que Rivotril tem que tomar na hora, puta, teria sido uma porrada. Mas eu pensei depois só. Isso é muito ruim, né? Nosso cérebro não funciona muito bem sob pressão. Quer dizer, o meu, né? Num piloto de caça deve funcionar, mas o meu, eu sou um piloto de quê? De Honda Fit, né? E aí, na primeira teve isso. Eu, no meio da piada, tocou um celular. Aí eu falei isso. Falei, tá na hora de tomar remédio, hein? Aí você deu risada, mas não foi uma porrada. Se tivesse sido mais específico, tinha sido melhor. Enfim, aí na segunda, vai vendo. Na segunda eu entrei lá, o primeiro minuto, 2 minutos. Os primeiros 2 minutos que eu faço com o Diogo Almeida foi escrito pro show do Diogo Almeida. São piadas de professor e tal. E quase sempre não. Acho que todas as vezes que eu fiz entrou muito bem o começo, que eu escrevi justamente pro show que só tem professores. Então eu ganho a plateia primeiro e depois eu faço os textos que eu tenho vontade de fazer. Mas o
começo quase sempre é igual. Tanto que hoje eu fiz 2 textos diferentes, mas o começo e o final eu mantive igual. Então vai vendo. Eu fazendo as piadas lá, né? E aí teve uma piada que eu falo que minha irmã é professora, né? E aí uma mina me interrompeu pra falar que não era professora, que minha irmã é coordenadora, porque minha irmã agora é coordenadora. E aí, se eu posto esse vídeo, acho que não vai dar pra postar, porque uma que também não ficou tão bom assim, mas outra que não gravou o áudio da segunda sessão. Da primeira eu gravei, mas a segunda não gravou o áudio, então acho que não vai rolar de postar não. Mas se eu postasse, com certeza aquele arrombado que foi comentar lá no meu YouTube achando que eu tinha... Eu contei isso aqui? Bom, enfim, teve uma professora que falou que era a professora Rose lá em Campinas. Eu postei esse vídeo, ele entregou bem, deu uns 40 mil visualização. E uma pessoa, tipo, o André falou zoando, nossa, como que o André falou? Falou assim, acho muito improvável que isso não tenha sido armado. Tá ligado? E aí um cara pegou e comprou a ideia do André e falou assim, não, com certeza isso aí foi armado. Eu falei, mano, que você acha que eu sou pra armar? Você entendeu? Não faz nem sentido. Eu não tenho capacidade pra armar isso. Eu não tenho dinheiro pra armar um negócio desse. Eu não tenho disposição. Enfim, mas os caras, eles têm uma percepção que a gente é artista, que a gente faz as coisas armado. Enfim, aí se eu postar essa aqui então agora, que eu no meio do show a mina, não sei o que, sua irmã não é professora não, é coordenadora. O quê? Ela é minha coordenadora. Você entendeu? Que a mina trabalhava com a minha irmã. Aí eu peguei e falei pra ela, eu interagi também, que ela me interrompeu, mas foi bom que eu falei assim, você trabalha com ela? Assim, ela é minha coordenadora. Aí eu falei, olha, se pegar atestado no primeiro dia, eu vou caguetar que você tava aqui, viu? Pra dar risada, você tá boa, né? Aí foi bom, as pessoas deram risada. E aí eu voltei pro texto, e aí depois eu falei com ela de novo, que eu fiz uma piada que eu falei da rola infinita, de 12 centímetros, e aí eu falei, não conta pra minha irmã que eu faço essas piadas não, hein? Aí foi bem alto de novo. Então, eu consegui me sair bem aí de umas interações que eu não sabia que ia acontecer. Então, se você é aquele filho da puta que ficou me desmerecendo... Você sabia? Vou fazer um parênteses aqui. Eu postei uma piada bem pesada. Até postei no final do último episódio aí. Mas, enfim, a piada do Cazuza. Que o Cazuza não é Sorocaba, é soro positivo. Eu postei essa piada, né? Aí eu falei, mano, quer saber? Essa é uma piada que vai converter em seguidores se eu impulsionar dinheiro nela, porque é uma piada que vai dividir o público, mas as pessoas que gostar vai começar a seguir pela coragem de eu ter feito uma piada dessa. Falei, acho que eu vou colocar um dinheirinho aí e vou impulsionar lá em Sorocaba, porque imagina, se você é de Sorocaba, você gosta de humor negro, é de Sorocaba, alguém faz uma piada dessas com Sorocaba, gera identificação, a pessoa manda pros amigos. Eu falei, isso vai virar uma bola de neve. E eu vou virar o novo... Quem que bombou muito na internet? O novo Andrew Schultz, né? Pensei isso, em Sorocaba. Fui lá, já tem um público salvo de Sorocaba. Uma vez eu fiz a piada da coxinha da Real, impulsionei lá, então já tava salvo. Fui lá e coloquei público de Sorocaba e impulsionei, né? Cara, passou, sei lá, 5 minutos. Começou a vir gente me xingar. Tipo, não me xingar, sabe? Falar mal. Falar assim, nossa, que bosta, não sei o que. Teve um que falou assim, eu aplaudi pela coragem. Eu falei, é isso que importa. Fui lá e comentei. Mas aí quando a pessoa fala assim, que bosta, o certo a se fazer é ir lá e responder, porque aí dá engajamento e as pessoas começam a xingar mais, sabe? Mas eu sou ditador. A pessoa fala mal nas minhas piadas, eu vou lá e apago o comentário, foda-se. Fui lá e apaguei. E pausei o bagulho. Falei, quer saber? Acho que não... Sabe por que eu também pausei? Na verdade foi mais isso. Eu falei, mano, tudo bem. Vamos pensar aqui, ó. Realmente... Inclusive esse Reels isso faz sentido mesmo. Porque é uma piada pesada. Que tá chegando... Não muito, mas pelo tanto que entregou, tem bastante gente que tá seguindo. Que a pessoa tá seguindo por causa dessa piada aí. Aí eu pausei. Tipo assim, os comentários ruins que eu apaguei, foi 2 só também. Mas meio que foi o gatilho pra eu pausar o anúncio. Mas eu pensei justamente isso. Falei, mano, peraí. Vamos lá, vamos supor que a pessoa gosta de humor negro. Aí ela vê essa piada e começa a me seguir. Eu não tenho
muita piada de humor negro. Eu só tenho duas, praticamente. Na verdade, só tenho uma. Essa não é minha piada. Eu fiz só essa vez e pronto. Você entendeu? Aí eu falei, mano, essas pessoas vão começar a seguir. Eu vou postar outras coisas, é capaz delas ir embora. Aí eu falei, mano, eu não quero também tipo, você entendeu? Aí eu falei, quer saber? Não vou gastar dinheiro com essa porra não. Fui lá e pausei, gastou acho que R$3 o impulsionamento, eu já cancelei já. E é isso. Hoje eu postei um vídeo, deu 400 visualização. E no Diogo Almeida eu passei as redes sociais na primeira sessão, deu 30 seguidores, o que parece pouco, mas se você considerar que a plateia é só professor, então não é todo professor que tem Instagram, pra começar, e também na média de show que a gente faz por aí, 30 pessoas até que é bastante, mesmo com 500 pessoas na plateia, 30 seguir até que é um número razoável, então foi bom. A segunda sessão eu não vi ainda quanto deu, mas a segunda eu fechei bonzão, hein, também. Inclusive eu queria fazer um outro parênteses aqui, que é o seguinte: sempre bato na tecla aqui com as pessoas que me seguem e que querem começar na comédia, ou que começar e tal, da importância de gravar o áudio, né? Não sou eu que tô falando, um monte de comediante fala isso e tal, e eu acho bem importante mesmo. E aí eu ouvindo o áudio, eu já quebrei piada minha em várias partes, que é uma piada que eu fazia rápido. Eu ouvi no áudio e falei, cara, aqui as pessoas já riram aqui, ó. Se eu dar mais um tempinho aqui, eu ganho mais uma gag, entendeu? Essa fala que eu tô falando aqui, ó, ela na verdade é uma gag que se eu deixar junto, eu perco. Se eu separar, eu tenho duas risadas. Então eu já fiz isso. E aí, ouvindo o áudio de um dos shows aí, por último que eu fiz, eu percebi que também uma outra piada do mesmo set, que é os das confusão das conversas que eu faço lá, sabe? Tem um que eu falo da conexão, do avião e tal. E aí eu percebi também que quando eu falava assim, que a piada é assim, eu falo, eu fui pra Brasília de avião, o avião pousou, eu tirei o celular do bolso, saí do modo avião e o cara do meu lado veio puxar assunto. E aí ele falou assim, você tem conexão? Aí eu olhei o Instagram funcionando e falei, tenho. Aí ele falou, pra onde? Aí eu falava assim, não sei, quando eu ligo tá aqui já, deve ser de um satélite. E aí ouvindo um áudio, eu percebi que quando eu falo, não sei, quando eu ligo tá aqui já, isso era uma piada. E aí quando eu falava, deve ser de um satélite, era uma gag, entendeu? Se eu separasse, eu ganhava mais uma risada, de graça. Aí eu fiz isso hoje, só que hoje eu fiz outra coisa também que eu gosto de fazer isso. Eu não sei se tem nome, mas eu soltei a gag no meio das palmas. Porque na hora que eu falei assim, não sei, quando eu ligo tá aqui já. Aí deu palma, e aí no meio, eu fiquei pensando, eu falei, nem vou fazer a gag, deu palma já aqui. Aí eu falei, eu pensei assim, não, eu gosto de fazer isso no meio da palma. Aí no meio da palma eu falei, deve ser do satélite, é um satélite. E eu já fiz isso também no meio e dei uma pausa e não teve palma, e aí eu falei e realmente funcionou. Então, até pra mim, né, esse recado. Sempre ouvir o áudio e não só ouvir o áudio bom, porque é gostoso de ouvir quando você vai bem, mas sempre ouvir com um ouvido crítico de onde dá pra melhorar, sabe? Porque sempre dá. Como diria meu amigo Ventura, me mandou um áudio uma vez, ele falou, a piada boa pode ficar ótima e a ótima pode ficar excelente. E a gente tem que se contentar apenas com excelente. Então, mesmo uma piada que você tem há muito tempo, você tem que lapidar ela até ela ficar excelente. E ouvindo o áudio é assim que você faz. Fechou? Olha eu cagando regra aqui de novo, mas vai falar que não foi as boas dicas. Foi, pô. Foi legal. Cheguei na minha casa, amanhã tem mais dois shows com o Diogo Almeida em Cotia. Na quinta, 2 shows em Guarulhos. E é isso, né? Então, é nóis. Muito obrigado. Até a próxima. Nada de armas, use camisinha e volta no próximo. É nóis.